Eu sei que eu sempre fui chupeta eletrônica, né? Sempre fui fã fanático de televisão, né? E assim que a televisão chegou lá em casa, década de 60, a televisão era outra coisa, não é o que tem hoje, né? Era uma televisão a válvulas, ligava, tinha que esperar ela esquentar. Eu adorava ficar olhando por dentro das frestas, vendo as válvulas iluminadas, porque parecia uma cidade espacial para mim. Já tava com a cabeça, Já né? tava com a cabeça. Né? E os programas que passavam, tipo assim, os programas começavam a partir das 10 da manhã, iam até 8 da noite, uma coisa assim. Finalzinho da década de 60, tava já o programa Apollo em grande desenvolvimento, né? E tinha os filmes de ficção científica, que foram, pra mim, né, o máximo, né? Nós tínhamos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tínhamos vários filmes de ficção científica sendo colocados na televisão, nos canais mais importantes na época, que eram a Globo e a Tupi, né? Tinha Perdido no Espaço na Globo, que era uma ficção científica meio fanfarrona, meio pra criança. Eu não gostava muito, me achava muito... Entendi. né? O Dr. Smith fazendo aquele robô perigo. Quando ele falava perigo, o perigo já estava em cima, nunca resolvia nada, né? Eu achava que era aquilo. Isso é ficção científica pra criança, me achava o cara. Queria ver Jornada nas Estrelas, mas era no horário da escola, então eu tinha que... eu vinha correndo da escola pra pegar e tal. Tinha os desenhos japoneses também, os tokusatos, né? Que eram o Ultraman, eu era apaixonado por Ultraman. Mas era no domingo, no horário da igreja, eu vinha correndo pra casa pra pegar o finalzinho, só chegava no final, porque o Ultraman é assim, ele começa a lutar com um monstro, apanha, e no final ele faz um gesto lá e mata. E vira, né? E vira tudo. Então a ficção científica sempre me motivou muito, né? Aqueles Terra de Gigantes, Túnel do Tempo. Aprendi história com o Túnel do Tempo. Fui saber o que era o Titanic, porque o primeiro episódio do Túnel do Tempo se passava no Titanic. Então a televisão sempre foi muito me mostrando um mundo bem diferente do que tinha. E começou o programa Apollo. Eu lembro que quando as primeiras naves pousaram, no dia que pousou, não sei se eles transmitiram ao vivo, acho que não. Mas eu lembro que eu fui assistir e o pessoal lá de casa não se interessou de ver. A minha avó e minha mãe já diziam, isso é coisa inventada. Naquele tempo se dizia isso. É coisa inventada, o homem não vai chegar na lua e tal. E eu era um garoto que tinha uma imaginação muito fértil, eu morria de medo do escuro. Então eles me deixaram na sala sozinho, no escuro, ó a maldade. Ó, pai e mãe, ó, lembrem. Mas eu tinha tanta vontade de assistir aquilo que eu fiquei sentado hipnotizado, vendo aquelas imagens preto e branco. E, nossa, o homem pousou na lua. E eu lembro que tinha, inclusive, um módulo lunar para montar, de papel. Né? Meu irmão sempre foi muito mais habilidoso do que eu, montou o dele, o meu ficou todo troncho. Mas eu acho, inclusive o módulo lunar, para mim, eu tenho uma paixão especial pelo módulo lunar. Né? Tanto que eu tô com um botãozinho aqui da Apollo 13. Que deu errado. Não, a Apollo 13 usou o módulo lunar como salva-vida. Né? Exatamente. Incrível aquilo. Exatamente. Inclusive no planetário de trabalho tem um módulo lunar que eu ajudei na curadoria. Né? Pois bem, então eu comecei a gostar de ver ficção científica e me interessei por espaço, comecei a escrever para a NASA para que eles mandassem material. Aí já de um tempo mais adiantado, aí eu passei a me apaixonar pelo ônibus espacial. Não tem como, né? Aprendi o inglês bem macarrônico, né? Uhum. Eu só aprendi inglês porque eu queria aprender sobre o espaço. Nunca fui muito chegada em línguas, né? Aí eu lembro que eu me escrevia com aquele inglês bem quer, nave espacial. E o pessoal da NASA mandava os envelopes assim, gordos, demais, assim, né, cheios de material. Eu tenho que trazer, eu tenho que trazer o meu, eu escrevia também. E era um barato, né, cara? Porque você ficava esperando, eles mandavam muita coisa. Muita coisa, cara. E eu descobri, inclusive, que eu tinha uma lista com os centros da NASA. Cada centro tinha uma especialidade. Eu escrevia para todos. E todos mandavam. E o meu objetivo principal era o ônibus espacial. Porque, como você também acha, é uma nave espacial. A única, né? A única. Tem cara de nave espacial, né? Aquela cápsula que o cara vai lá dentro. Exato, não é aquele isso, exatamente. Inclusive, se quem não viu ainda Os Eleitos, né? The Right Stuff, que conta o programa Mercury, né? Os astronautas olhavam pra cápsula assim e se lembravam que os caras mandavam macacos ali dentro. A primeira cápsula Mercury nem janela não tinha.
Exato. E tem uma cena do filme que é muito legal, o cara falando, eu quero uma janela aqui. Pra quê? Não preciso. Eu quero uma janela aqui, senão eu não vou dentro dessa droga. E bota um manche. Mas pra quê? Eu quero segurar um manche. O cara queria ter uma sensação... Eles eram pilotos, né? Eles eram então, pilotos. era a segurança que eles tinham, era alguma coisa, né? Esse filme é muito legal porque mostra duas áreas de... As cápsulas sendo desenvolvidas e os aviões foguetes. Isso. As pedras voadoras que deram origem ao ônibus espacial mais tarde. Que é da onde eles vieram, né? Isso. Esses caras todos, né? Os que foram para as cápsulas eram de um jeito... E os dois disputavam para quem iria para o espaço. Exato. E o pessoal das pedras voadoras, que eram os aviões foguetes, debochavam deles chamando eles de macacos. Porque eles eram... Eles vieram depois, né? O Han, né? O macaquinho, né? Então eu lembro que, quando garoto, eu colecionava figurinhas, né? As figurinhas que eu queria não era de futebol, não era de animal, era de ciência. Se tivesse na espacial, melhor ainda, né? E eu perturbava meus pais para conseguir para mim livros de ficção científica e tal. E fui crescendo, sempre buscando sempre mais material. Tudo que eu achava do espaço, eu via. Via filme, livro, revista. O primeiro livro que eu li, assim, eu peguei o livro para ler, escolhi na escola, foi 2000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Ah, legal. E era uma versão da Disney, então bem ilustrada. E aquilo para mim foi uma marca incrível, né? E eu aí descobri que você podia pegar livro na biblioteca da escola. A biblioteca ficava lá largada. E eu esgotei os livros da biblioteca com uma rapidez muito grande. Pelo menos os livros de ficção científica que me interessavam. Eu queria ver Senhora, Moreninha. O Guarani. É que a gente tem que ler, obrigado a ler. Obrigado, exato. Aí eu esgotei a biblioteca da escola, fui para a biblioteca regional também. Inclusive eu brinco muito com a minha filha, que graças a Deus hoje ela é uma bibliófila. Ela adora livros, né? E ela fica comprando livro. Quero cheirar o livro, aquele cheirinho de livro novo. Eu falei, se eu fizesse isso no meu tempo, eu morria, porque meus livros eram velhos, ou tinha mofo, ou tinha inseticida. Os livros da biblioteca que eu ia tinham todo cheiro de inseticida. Sim, para manter, né? Livro, era difícil ter livro, conseguir comprar livro. Eu lembro que tinha uma coleção, a Perry Rhodan, que era uma ficção científica, inclusive que é uma das maiores, já chegou a mais de 1000 volumes no mundo todo, uma série alemã, que os caras começam com uma missão na Lua, os caras chegam na Lua, encontram os alienígenas, aí criam... desenvolvem lá um conhecimento com os alienígenas, e eu sei que a série vai avançando tanto que quando eu parei de acompanhar, que eu não aguentei mais, eles já estavam em Andrômeda já. Foram indo, né? Foram indo e chegaram lá. Era uma série da Rede Ouro, uma editora que acho que nem sei se existe mais. Famosa, Rede Ouro, né? Uhum. Tinha uma coleção, você podia fazer assinatura. Uns livrinhos pequenos, bolsos livros, e vinham, faziam uma assinatura, chegavam pelo correio, mas você tinha que ir na agência para pegar, né? E vinham 4 livros de cada vez. Eu devorava aqueles livros, né? Então eu gostei. A ficção científica foi o que me atraiu para a ciência em geral e para a astronomia. Mas você teve a sorte de ver o Homem Pisar na Lua, né? Vi o Homem Pisar na Lua. Isso aí deve ter dado um... Isso aí na época deu um boom, assim? Como que foi? Foi Muita gente quis ir para esse caminho por conta disso? Não, porque todo mundo achava que era uma coisa muito inalcançável. Ah, é? Muita gente achava que era mentira? Muitas pessoas achavam que era mentira. Eu morava na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, dentro da Baía de Guanabara. Era uma região que era meio área de veraneio. Né? Então, a minha casa enchia d'água, né? Minha mãe uma vez botou uma cobra para fora de dentro de casa. E a gente adorava quando enchia d'água pra gente botar barquinho de papel na água. Mas minha mãe ficava desesperada, né? Então, era uma coisa assim meio roça, apesar de ser 30 minutos do centro do Rio de Janeiro. Então, muitas pessoas tinham muitas crendices mesmo. Tinha todo tipo de crendice, né? Desde acreditar em lobisomem, essas coisas assim, assustadoramente roceiro. Então eu que pensava em espaço era um garoto meio esquisito, né? Entendi. Era nerd naquela época, né? Nerd naquela época era uma coisa meio bizarra. Eu tinha uns amigos que brincavam comigo, eu não tinha muitos amigos, tinha o meu primo da frente, que era mais novo, e outro colega, né? E a gente brincava, né? E a brincadeira tinha que ser sempre de espaço, porque eu era um cara chato, só queria brincar de espaço. Entendi. Às vezes de fundo do mar, quando era fundo do mar, né? Mas queria sempre coisa de ficção científica, né? Eles eram amigos muito bons, porque brincavam comigo. E eu fui, então, sempre me buscando ciência e tal.
E eu me lembro que uma vez eu perturbei esse meu amigo, muito meu amigo mesmo, que ele tinha uma paciência de Jó. Vamos no planetário? Olha só. Só que para ir no planetário naquela época, na Zona Norte para Zona Sul... Uma viagem, né? Era uma viagem, você tinha que atravessar o túnel, que é quase um túnel do tempo. Entendi. E a gente foi para uma noite de observação. Chegou lá, tava nublado, né? Hoje em dia eu recebo o público no planetário, né? E eu lembro que tinha uma estrelinha só perdida lá e tinha um telescópio bacana, um Meniscas, que era, né? Acho que ainda existe no planetário. E a gente assistiu, né? Antes disso eu já tinha ido na década de 70, pertinho, assim que o planetário inaugurou junto com o pouso do Homem na Lua. Sim. E eu fui assistir essa sessão de planetário no planetário antigo, mecânico, o Space Master. Mas era no mesmo lugar lá? No mesmo lugar. A gente tinha uma cúpula, ainda existe, né, uma cúpula menor, que tem 100 lugares, que é onde ficava o Space Master, depois a gente tirou, agora ele é uma peça de museu. E aí depois a gente instalou lá o digital. E depois que fizeram a cúpula maior. Então uma cobertura verde na frente, assim, outra azul, né? Mas naquela só tinha pequena. E aquilo me marcou muito também. Sessão de planetário é um negócio incrível. Marca, né? Eu lembro que eu adorava fazer passeio, porque eu sempre fui um garoto guloso, né? Gordinho e guloso. Pra mim o passeio era a hora do lanche. Meu lanche estragou, deu alguma coisa errada, não sei o que. Eu fiquei triste, porque quando eu vi as estrelas, eu esqueci o lanche. Pra mim, esquecer o lanche naquele tempo era uma coisa... Tinha que ser. Porque eu era aquele garoto que só quer saber de comer. E eu fiquei maravilhado com as estrelas, com as constelações. E o Space Master, os recursos dele, pra época, ainda eram bem avançados, mas não é uma coisa assim digital que você tem hoje, né? Entendi. Mas tinha um horizonte, né? Tinha um... Pra quem nunca tinha visto, né? Poxa, Assim, foi sensacional, né? E eu me apaixonei pela ciência, mas eu pensava ainda que eu queria ser astronauta. Ah, tá. Você queria ser astronauta. Queria ir pro espaço. Mas aí quando eu comecei a estudar aquilo, e comecei a ver que o astronauta tem que comer aquelas coisinhas, né? Desidratada, tem que ser um atleta, tem que gostar. Aí eu já comecei a ver que não era a minha praia, né? Entendi. Aí eu lembro que um dia na escola, fuçando os livros e tal, eu descobri uma apostila com orientações de cursos. Aí tinha astronomia. Aí eu fui ver lá, o curso era na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a sede é do lado da Ilha do Governador. Você tem a Ilha do Governador, quase no meio lado da Bahia. Entre a Ilha do Governador e o resto do continente, você tem o fundão. Isso. Então as cadeiras de física e matemática a gente estuda lá. Então, para mim já tinha Mas essa... aí tinha lá no Valongo. Valongo, As né? cadeiras matérias específicas, né? Aí, para mim, já era uma coisa mais distante, era um alvo mais distante. Pro centro todo dia, né? Meus pais não tinham muito recurso, meu pai era policial, ele começou como policial de trânsito, né? Minha mãe do lar, né? E a gente morava numa casa assim, que enchia d'água, né? Depois a gente teve que fazer a obra morando na casa, né? Foi um negócio assim difícil, lutamos muito, meu pai trabalhava em 2 empregos. Então, pra gente ter apesar da universidade ser gratuita, você tem o custo de passagem, lanche, livros, né? Pra gente era uma coisa meio fora da nossa realidade. Mas meus pais perceberam que eu tinha facilidade de estudos. E eu nunca... eu sempre estudei em escola pública, municipal, depois estadual, e não precisava estudar para passar, porque eu achava muito fácil. Inclusive, isso foi muito ruim para mim, porque quando eu cheguei na universidade, eu não tinha disciplina para estudar. Achava que bastava prestar atenção na aula ou ler um livro e resolvia. Não é assim, né? A gente sabe que tem as famosas listas de exercícios. Exato. Né? Então, quando eu consegui passar, eu lembro que eu estava no segundo grau, no nível médio, né? Mas aí a escolha foi como, assim, para astronomia? Foi assim? Foi assim, olha só, a gente estava lá, nesse curso tinha uma coisa que era tipo um pré-técnico. Ah, tá. Eles chamavam de habilitação básica, HB. A gente chamava de que era Hanna-Barbera, um curso de desenho animado. Você tinha o primeiro ano geral e depois você fazia uma prova interna para as 3 carreiras que tinham dentro do colégio, no colégio no nível médio. Tinha administração, que todo mundo fazia, qualquer pessoa podia fazer, não precisava fazer seleção. Saúde, que eu não sei como é que fazia, mas não queria saber de fazer saúde. E uma turma de química, que tinha que fazer um vestibular interno para passar nela. Entendi. Aí eu adoro. Não, é química, é o que tinha mais perto de ciência exata que eu tinha. E acabei passando, né? E era laboratório o tempo todo, né? Explodindo no laboratório toda hora, fazendo... Eu descobri que tinha uma solução, eu lembro uma vez que eu descobri, tem uma solução que você bota ácido nítrico e cobre, aquilo fica azul e solta uma fumaça vermelha e pesada.
Só que o trouxa aqui não lembrou que era exotérmica, né? Botei o Becker na mão assim, minhas digitais ficaram lá, e o líquido caiu no chão, e nós estávamos fazendo a experiência sem o professor saber. Entendi. Isso, um lá olhando e outro lá mexendo no laboratório. Entendi. Muito maluco, muito doido. A gente teve sorte que a gente já sabia neutralizar e tal. Então o laboratório era uma coisa incrível, eu adorava, meus colegas de química. Aí meus colegas de química falaram, Nailton, vamos fazer engenharia química? Porque a Petrobras está disparando, está começando a surgir os grandes... Entendi. Começou as descobertas ali, Então, bacia de campos e tal, né? Então ele falou pra mim, Nailton, esquece esse negócio de astronomia que tu vai morrer de fome vendo estrela. A minha família falava tudo isso pra mim, tu vai morrer de fome vendo estrela. Morrer de fome... Esse era o jargão. Morrer de fome, você viu que não aconteceu. Mas aí eu me lembro que eu fui naquele tempo na vestibular da CES Gran Rio. A gente foi lá se inscrever. Todo mundo, não, Nailton, engenharia química, né? Vamos todo mundo junto para a universidade. Anotei lá, engenharia química. Moça, tem outro papel? Astronomia. Ah, é? Foi assim. Caramba. Né? Aí quando eu cheguei, e aí, Nailton, engenharia química? Astronomia. Você é doido. Minha mãe pra mim, você é doido, vai morrer de fome olhando estrela. Eu ouvi essa frase várias vezes, vai morrer de fome olhando estrela.